Bom dia, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje é segunda-feira, dia 26 de abril. Segunda-feira, 26 de abril, nós vamos então para a nossa videoaula de língua portuguesa. Nós vamos continuar, falando do gênero textual conto de encantamento, que nós já começamos a trabalhar semana passada. Já vimos aí 2 contos de encantamento, não é isso? E hoje eu trouxe para vocês um conto dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles são da Alemanha, e eles escreveram vários contos de encantamento, várias fábulas. As fábulas são contos de encantamento, Porque nas fábulas nós vemos aí que os animais falam, Eles têm atitudes, de seres humanos, Então, são contos de encantamento. E os irmãos Grimm, eles contribuíram aí muito com a literatura, com a literatura infantil, escrevendo vários contos de encantamento. O conto que eu trouxe para vocês hoje é O Lobo e a Raposa, um conto muito interessante. Então, o lobo pede à raposa, para ela pegar algo para ele comer, porque senão ele vai comê-la. E nós já sabemos, que qual que é a característica da raposa nas histórias aí, nas fábulas. A raposa é sempre aquele animal astuto, aquele animal esperto. E aí o lobo vai dar um pouquinho de trabalho para ela, tá? Ela vai, e pega, leva ele caminhando aí pela floresta e pega duas ovelhas, mas ele não se satisfaz em comer uma, ele quer comer a outra ovelha também. E ele vai atrás da outra ovelha, mas a mãe, a ovelha mãe, vê aquilo, começa a berrar, começa a gritar e corre atrás dele. E ele passa um aperto danado e volta e diz para a raposa: pregaste-me uma peça. O que ele quer dizer com isso, Pregaste-me uma peça. O que quer dizer essa expressão quando alguém diz: fulano me pregou uma peça? O que quer dizer, Ele vai pensar, ele quer dizer o quê? Que a raposa quis enganá-lo, Que a raposa armou para ele, Isso que quer dizer aí essa expressão, Que a raposa quis enganar. Enfim, o lobo, ele é guloso, Igual ele não se satisfez com uma ovelha, ele quis outra ovelha e depois... E a raposa vai continuando a história aí, que ela vai sempre, pegando aí, caçando outros animais para trazer para ele comer. Vocês vão perceber que tem aí na história esse sinalzinho aqui, ó, um colchete, com 3 pontinhos. Eu já falei sobre isso aqui. Quer dizer que a história não está completa, tá? Eu coloquei uma parte. E aí tem esse sinal, porque essa situação vai se repetindo, a raposa pegando animais para ele comer, ele não se satisfaz, ele está sempre querendo mais. Até que ela encontra num lugar, uma fazenda, o fazendeiro matou uma vaca, Então eles vão dar jeito lá do lobo comer aquela vaca e depois eles chegam numa adega. Uma adega é um lugar onde ficam guardados barris de vinho, E aí o lobo não quer sair de lá, ela tá vigiando, ver se vem alguém, E ele não quer sair de lá enquanto não esvaziar o barril. Isso não vai dar certo, Isso não vai prestar. Mas enfim, não vou falar mais, senão eu acabo contando a história inteira. E quem vai terminar essa história, é você, tá certo? Então, o que acontece? Você vai perceber aí, com a leitura que você fizer, você vai perceber que o lobo não se satisfaz com pouca coisa. Ele tá sempre querendo mais. Até que chega nessa adega e ele diz que não sai de lá enquanto não esvaziar o barril. Então, você vai escrever o último parágrafo. Presta atenção. Você só vai escrever o último parágrafo, ou seja, o final dessa história. Que final você imagina para essa história? Claro que
tudo de acordo com o que veio acontecendo, né? De acordo com o contexto. O que você acha, que você imagina que vai acontecer aí, né? Quando o lobo fala que não sai de lá enquanto não esvaziar o último barril. Então, você vai escrever o último parágrafo, tá ok? Isso está na atividade de hoje, do dia 26, tá bom? Para a atividade de amanhã, dia 27, nós vamos continuar trabalhando esse conto. Eu coloquei lá um trecho que eu quero que você copie, tá? Esse trecho que eu coloquei lá. E depois, né, a gente vai trabalhar também aquela questão que eu já falei aqui várias vezes, né? Do uso de sinônimos para substituir, né, um nome que foi dito anteriormente. Igual o lobo, ele chama a raposa de, acho que é pelo ruivo, se eu não me engano. Então, quer dizer, ele está usando essa expressão para substituir o nome raposa, né? Então, vocês vão ver ali, tem várias expressões que foram usadas para substituir, né, um substantivo que foi dito anteriormente, e você vai identificar para mim, tá? Agora, na atividade, né, principal aí de amanhã, do dia 27, você vai produzir um conto de encantamento. Isso mesmo. Então, você tem que ter muitíssima atenção, tá? Volta, gente, olha, uma coisa muito importante eu já falei aqui. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Isso aí é uma dica valiosíssima. Então, presta atenção. Na semana passada, nós vimos 2 contos de encantamento. Volta lá e lê os 2 contos de encantamento. Leia mais uma vez esse conto aqui que eu coloquei hoje, do lobo e da raposa, para você ficar mais familiarizado com as características desse conto, apesar de eu já ter dito aqui. E o próprio nome já diz também, contos de encantamento. Num conto de encantamento acontecem coisas fabulosas, coisas fantásticas, coisas espetaculares, que normalmente não acontecem na vida real, tá certo? Então, eu coloquei para vocês aí algumas imagens do conto Rapunzel. Quem já conhece o conto Rapunzel, ótimo. Mesmo quem já conhece, né, eu sugiro que você procure aí e faça uma leitura do conto. E as imagens estão aí, elas não estão na ordem, tá? Em que acontece a história, não. Então, você vai escrever um conto baseado nessas imagens. Presta atenção. Eu não quero que você vá lá na internet, pega o conto Rapunzel e copia ele de ponta a ponta, não. Eu não quero. A hora que eu for corrigir, se eu ver que você pegou lá e copiou, eu nem vou acabar de ler. Porque o nosso objetivo aqui não é esse. O objetivo é você produzir o seu conto de encantamento. Nem precisa se chamar Rapunzel. Pode colocar outro nome, entendeu? Mas é um conto baseado aí na história de Rapunzel, baseado nas imagens aí. E aí você já sabe que um texto não fica pronto da primeira vez que você escreve. Então, vamos ter bastante cautela. Pega um papel de rascunho, uma folha avulsa, um caderno velho, vai escrevendo lá. Escreva um pedaço de cada vez, um parágrafo de cada vez. Aí você para e leia, por favor, para você ver se tá legal. Porque cada vez que você lê, você vai encontrar ali, vai ter novas ideias para você modificar. Ah, não, vou colocar assim que fica melhor. Aí eu não vou ficar escrevendo toda hora esse mesmo nome aqui, não. Eu vou trocar, né? Eu vou trocar esse nome aqui por um sinônimo, né? Que a minha professora explicou lá. Eu vou usar os pronomes aqui para substituir. Presta atenção no parágrafo, na letra maiúscula, por favor, na escrita correta das palavras, tá? Depois que você escreveu, mexeu, desmanchou, consertou, aí você pega o texto e lê o texto inteiro para ver se o texto tá legal. Se o texto tá chato de ler, não pode ficar chato de ler não, tá? Então, assim, muita responsabilidade na hora de você escrever o texto, tá certo? Você vai perceber, né, igual tem todos os outros aí, tem o começo, vai nos situar onde vai acontecer a história.
O meio do seu texto é exatamente o fato, né? O que aconteceu, é o clímax, é o problema da situação. E o seu último parágrafo vai resolver tudo. Pode resolver tudo muito bem, pode resolver tudo muito mal também. Nem sempre, não quer dizer que vai acabar todo mundo feliz, não, né? Muitas vezes aí um dos personagens não acaba muito bem, tá certo? Então, gente, muita responsabilidade, muita cautela, tá? Muito capricho na hora de você escrever, tá bom? Volta a ler os outros contos. Quanto mais você lê, melhor fica a sua escrita, tá certo? Se precisar de mim, já sabe que pode contar, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula.